Eu tenho ministrado uma série de palavras sobre vivendo como quem ama a volta de Cristo. Aleluia! Eu compartilhei em Mateus capítulo 24 a parábola dos dias de Noé. Jesus então fez uma analogia, na verdade, que a vinda dele será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Falei também da parábola dos servos e dos conservos, que nós somos esses servos que temos a responsabilidade de cuidar de nossos irmãos, ministrando uma palavra, procurando ele, orando por ele, visitando. Nós somos estes servos, somos uma igreja de sacerdotes. Posso ouvir um amém? Você é um sacerdote. Você ora, você profetiza, você ministra uma palavra de vida, você encoraja. Tudo é uns aos outros. Mas também em Mateus capítulo 25, versículo 1, nós vemos as parábolas das 10 virgens. Que as virgens são a igreja, mas em toda a igreja há algumas que são vencedoras. São as virgens prudentes, que carregam azeite extra nas suas vasilhas, para que as suas lâmpadas continuem acesas. Isso é maravilhoso. Havia uma tradição no casamento judaico que o casamento era celebrado na casa dos pais do noivo. Então o noivo, junto com seus amigos, saíam e iam na casa da noiva, buscavam a noiva e voltava durante esse caminho, esse trajeto, celebrando, dançando e se alegrando. E aí, quando entrava para a casa dos pais do noivo, havia então um casamento. O nosso noivo Jesus, qualquer dia, qualquer momento, ele virá na casa da noiva, buscar sua noiva para levar para a casa do pai e fazer um grande casamento. Aleluia! Amém! E aqueles que têm azeite extra nas suas vasilhas, que tem uma porção, que tem um depósito, que cultiva, além de estar cheio do Espírito, no momento que ele vier, ele tem unção extra, porque ele vive uma vida de oração, de palavra, de conhecimento, ele foi transformado, ele ama Jesus, ele ama a igreja. Então ele foi achado fiel naquele dia, porque ele estava orando e vigiando, ele estava atento. Então ele será arrebatado. Algumas delas então não tiveram azeite extra, não teve como buscar, porque o azeite tem que ser comprado. É pela graça, mas não é de graça. Nós investimos com o nosso tempo, com a nossa dedicação, com a nossa vida, com nossas finanças. Quando nós gastamos tempo em oração, em palavra, estamos enchendo as nossas vasilhas de azeite. Quando estamos num culto como esse, estamos enchendo as nossas vasilhas de azeite. Então ela é individual, mas o noivo voltou, fechou a porta, porque não conhecia, não tinha intimidade com elas, e elas ficaram para a grande tribulação, e houve choro e ranger de dentes. Mas eu quero dar continuidade na outra parábola, que é dos talentos. Todas elas têm algo em comum: do Senhor que veio, nos entregou bens, responsabilidades, e que um dia, um breve dia, ele virá e ele vai ver, ele vai requerer de nós o que nós fizemos com aquilo que ele nos confiou. E a parábola vai ficando cada vez mais clara. Ele começa como nos dias de Noé, depois ele fala sobre os servos e conservos, depois ele fala sobre as 10 virgens, e agora sobre os talentos, que fica mais claro para nós daquilo que ele quer que nós fazemos como filhos, como servos do Senhor. Abre comigo, pode projetar por favor também, o livro de Mateus capítulo 25, versículo 14, e será esse texto base que nós vamos ministrar nesta noite, até o 30, Mateus capítulo 25, versículo 14. Abre a sua Bíblia, liga o seu smartphone, aleluia, grifa aí, em nome de Jesus, porque na célula nós teremos aqui a oportunidade de compartilhar. Irmãos, tem sido tão poderoso as nossas células, tão dinâmico, né? Os irmãos têm compartilhado, tirado dúvidas, cada um tem falado, não dá vontade de ir embora, dá vontade de continuar, porque tem sido poderoso. Se você não está em célula, não perca tempo,
procure uma célula o mais rápido possível e venha viver uma vida como igreja, uma vida de uns aos outros. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e o granjeou outros 5 talentos. 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também os outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, e ajuntas aonde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunte aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai àquele que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Poderosa essa parábola, não é verdade? Muito poderosa essa parábola de Mateus capítulo 25. E aqui fala da nossa realidade. Alguns receberam 5 talentos, outros receberam 2, e a maioria receberam 1. Mas todos receberam. Não tem ninguém que pode se desculpar naquele dia e falar: Senhor, eu não recebi nada, eu não recebi nenhum talento. Todos receberam. Sabe qual que é o foco dessa parábola? Não está naquele que recebeu 5, nem está naquele que recebeu 2. Mas o foco nessa parábola está naquele que recebeu 1 talento. A responsabilidade maior está naqueles que receberam 1. Eu gosto muito porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela tem muitas analogias para a igreja. A igreja é chamada de lavoura, porque fala que tem uma cooperação nossa. Nós cooperamos na lavoura, plantamos, regamos, aramos a terra, mas Deus dá o crescimento. A chuva vem dele, aleluia. A igreja também é noiva nas 10 virgens. Somos a noiva do Cordeiro. A igreja é um exército, e Ele é o Senhor dos exércitos. E nós, como bons soldados de Timóteo, não devemos nos envolver nas coisas civis desta vida, mas antes agradarmos aquele que nos alistou para a guerra.
bom soldado, não se envolve nas coisas civis dessa vida, mas ele quer primeiro agradar aquele que o alistou para a guerra. O Senhor dos Exércitos te alistou para uma guerra, e não tem como você levantar uma bandeirinha de paz dizendo: eu sou neutro. A partir do momento que você se converteu, você enfrentará guerras, mas tem de bom ânimo, Ele é com você, e Ele luta as suas guerras, Ele peleja por você. O povo de Israel acampava de costas para o inimigo e olhando para a arca, porque o foco deles não era o diabo, o foco deles era a presença. Quando o seu foco for Jesus, você vence as guerras. A igreja é um exército, mas também a igreja é um edifício, e nós, como pedras que vivem, somos edificados casas espirituais para Deus. A contrário de Babel, que edificava-se com tijolos, hoje é pedra, e nós estamos sendo lapidados diariamente, transformados. O Senhor está nos cortando. Os atritos, as aflições, os problemas, as angústias, as necessidades, tudo isso serve para nos moldar, para não ser líderes fortes, para não ser pessoas maduras, que amam, que sabem lidar com as diferenças, com as circunstâncias, independente do que aconteça, permaneceremos, seremos inabaláveis, porque no mundo temos aflições, temos perdas, temos prejuízos, temos problemas, temos crises, temos enfermidades, mas Ele está conosco. Mas também somos o corpo de Cristo, e no nosso corpo, por exemplo, há muitos membros, e cada um tem algumas funções, não é verdade? Eu ia falar: olha para sua boca, mas não tem jeito. Aleluia. Observe a sua boca. Você acha que ela tem um talento ou ela tem 5 talentos? Pode falar. Quem mais você acha que tem 5? Tem mais do que 5, né? Mas 5 é o total. Ela bebe água, ela fala, ela respira, se alimenta. Os casados beijam, aleluia. Maridos beijam sua esposa, aleluia. Os casados beijam. Os que estão na corte não beijam ainda. Os casados beijam. Nós falamos, alimentamos, respiramos. Olha que poderoso. Tem gente que já vi até abrindo garrafa com a boca. Misericórdia, né? É caríssimo o dente. E vende até função que não tem. Mas você olha para o seu dedo mindinho, você pensa assim: coitado, tem um talento, para que ele serve? Mas ele é responsável por trazer equilíbrio para o seu corpo. E se você bate ele na quina de um móvel, todo o corpo sofre, não é verdade? Não é assim? Você sente, parece que o corpo todo dói por causa de um pequenininho. Nós vemos os ouvidos, né? Deus nos deu uma boca e dois ouvidos para que nós venhamos ouvir mais e falar menos. Porque a sabedoria vem de ouvir. Então tem 2, né? Ela escuta, as mulheres usam para poder colocar suas joias, aleluia, joias de ouro. Cadê os homens? Diga amém. Aleluia. Então, olha, ouve, protege, enfim, tem muitos talentos. Assim é o corpo de Cristo. Nosso corpo também tem funções, e a responsabilidade maior está naqueles que receberam porque são a grande maioria. Eu sou de um talento. A questão é, eu sou decidido a multiplicar o meu talento. Tem gente que é tão habilidoso. Tem pastores que cantam, tocam, não é verdade? Toca bateria, toca violão, eu não toco nada. Nem galinha estou tocando. Não toca nada. Mal prega. Eu estou aprendendo ainda. Estamos crescendo e avançando. Não é falsa modéstia, não. Eu tenho pessoas que eu admiro. Então, assim, tem gente que tem muitos talentos. Talentos espirituais, dons espirituais são talentos. Nós temos 9 dons.
dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de profecia, dons de cura, dons de milagres, dons da fé, dom de variedade de línguas, dons de interpretação de línguas. Posso estar esquecendo de algum. São 9. 9 dons. Você recebeu pelo menos um dom desses 9. Amém? Peça ao Senhor para te falar qual dom que você recebeu. Tem um dom de falar, tem um dom de variedade de línguas, tem um dom de interpretação de línguas, tem dons de curar, tem dons de milagre, dons da fé, discernimento de espírito, sabedoria, palavra de conhecimento. Você recebeu pelo menos um deles, você tem. Mas também tem 5 ministérios. Isso nem todos receberam, mas alguns foram chamados para ser apóstolos, outros mestres, outros evangelistas, outros pastores, aleluia, mestres. 5 ministérios. Talvez você recebeu um deles. Mas também tem talentos. Tem pessoas que sabem tocar violão, tem vontade, tem facilidade de tocar um instrumento, tocar uma bateria, tocar um baixo, uma guitarra. Cadê? Quem são esses aqui? Já quero ouvir para poder. Aleluia, já viu algum levantou a mão. Aleluia. Você vai estar aqui em breve, eu creio. Amém? Talentos. Mas a maioria recebeu um. E por eles pensarem que tem apenas um talento, geralmente eles enterram eles, se omitem, não exerce o dom espiritual. Nós vamos ver aqui alguns motivos, alguns exemplos aqui. Geralmente há duas visões. Nem todos são grandes pregadores, locutores, oradores, líderes extraordinários, que multiplicam célula várias vezes no ano, que ganha pessoas para Jesus de uma maneira extraordinária. Não é a maioria que é assim. Não são maiorias que se destacam na comunicação. Todos nós precisamos de crescer e avançar. E a igreja nos molda para isso. A igreja nos ajuda nisso. A igreja é um instrumento de Deus para nos lapidar, aleluia, para ser desafiado, para aceitar o desafio, para exercitar o dom, para ser treinado. Alguns têm dificuldade de orar e nós insistimos na célula, irmão, ora. Ele vai exercitando e vai orando e perdendo a timidez. Eu, por exemplo, sou tímido. Um dia teve um teatro aqui, a Francilena pelejou comigo, né, Francilena, para poder fazer o teatro, que eu tinha dificuldade. Eu sou tímido. Para pregar não, para ensinar não, mas para fazer novas amizades eu tenho que romper mais, porque cada um de nós estamos avançando e crescendo. Aleluia. O que nós não podemos fazer é se omitir, é enterrar o talento, é se esconder, é dizer não, é falar eu não posso, eu não consigo, eu não fui chamado para isso. Devemos exercitar até que alcancemos, até que o Senhor libere sobre nós, e isso venha a ser destravado, multiplicado, granjeado, exercitado, para que multiplique, para que aquele que recebeu 1, agora ele tem 2, ou para aquele que tem 5, agora ele tem 10 talentos, aleluia. E há 2 visões muito ruins, na verdade. Há uma visão e 2 maneiras de incentivar essa visão, que é o clericalismo. E muitos irmãos veem o pastor ou o líder como profissional. É só o pastor que pode orar, é só ele que pode orar por cura, é só ele que pode fazer visita, é só ele que pode ir no hospital visitar alguém, é só ele que pode ir na cadeia visitar alguém, é só ele que pode dar uma aula, é só ele que pode... Não, somos sacerdotes. Amém? Você pode orar pelo seu irmão, você pode expulsar demônios, os milagres vão seguir você, os sinais vão seguir a sua vida. Você colocará as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, porque apesar de ser um dom, é um sinal que todos receberam ao serem batizados. Orar em línguas, apesar de ser um dom, por ter variedade, é um sinal que
todos que foram batizados receberam. Amém? Cuidar de uns aos outros, como nós vemos da parábola dos servos e conservos, é uma responsabilidade nossa, é um comissionamento de nós reconciliar o perdido a Deus. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Você vai reconciliar o perdido com Deus, porque o sacerdote faz isso. O sacerdote leva o homem até Deus, mas o profeta leva Deus até o povo. Somos nação santa, somos sacerdotes e somos profetas. Amém? E o clericalismo, ele tem separado apenas os 5 talentos, recrutado apenas os melhores. Então apenas uma parte que faz todo o trabalho, todo o serviço. Apenas um grupo fechado que faz tudo. Isso é errado. Isso é prejudicial. É um desserviço no Evangelho. Porque vem do clero que impedem. Desde antigamente a missa era celebrada em latim de costa para o povo. O povo não tinha acesso à Bíblia. O clero. Desde Constantino, em 317 depois de Cristo, quando unificou a religião, a cristandade, unificou muitas outras crenças e transformou em muitos outros credos, a maioria se tornou cristão por conveniência, porque o imperador era cristão. Então começou o clericalismo. Mas às vezes o clericalismo vem por parte da própria igreja, que se omitem e entregam a responsabilidade, dizendo: não é para mim, é meu trabalho, o que eu quero é apenas sentar numa cadeira e ouvir uma palavra poderosa e ir para casa. Olha, vem mesmo, receba uma palavra poderosa, mas a alegria é completa quando você faz a obra. Eu quero te alertar disso. Nós vemos quando Jesus pregou a mulher samaritana, foram 12 discípulos buscarem comida. Por que 12? Eu acredito que um foi negociar, o outro foi pagar, o outro foi fazer cada um tinha uma função, uma tarefa, e todos carregaram certamente. Cada um tinha uma personalidade e uma função. E quando eles voltaram, ele ofereceu a Jesus comida: mestre, come. E Jesus disse assim: eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem. Eles pensaram que Jesus tinha comido, mas ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai e realizar sua obra. Jesus estava satisfeito sem ter comido e bebido água, a água que ele pediu para a mulher, ele não bebeu. A comida que os discípulos trouxeram, ele não comeu, mas ele estava satisfeito, porque fazer a vontade de Deus traz satisfação. Eu sou realizado quando prego, eu sou realizado quando eu dou aula, eu sou realizado quando eu visito alguém, quando eu vou na casa, quando eu sou na célula, quando eu leio, quando eu oro, quando eu ministro uma palavra, um devocional. Eu sou realizado de viver como igreja. Eu sou feliz quando nós estamos juntos. Eu não tenho, não tenho nada que encha meus olhos do que a igreja. Não tem nenhum vislumbre de empreendedorismo ser um milionário, ser um rico, não tem. Não tem nada que me chama a atenção do que edificar uma igreja de vencedores. É o que está no meu coração, é o meu sonho, é a vontade de Deus, e é para lá que nós estamos indo. De uma grande igreja vai crescer nessa cidade, mas ela vai crescer rápido e com saúde, quando cada um que recebeu um talento aqui multiplicar ele. Quando você entender que você faz discípulos, que você ensina o que o Senhor tem te ensinado, que você reconcilia o perdido com Deus. Que tudo isso nós recebemos. E de fazer discípulos a todas as nações. Talentos é aquele que tem facilidade na comunicação. E eu louvo a Deus porque tem irmãs aqui que se comunicam muito bem, são excelentes. Glória a Deus, porque você não ficará sem seu galardão. Tem outras que estão na coordenação da escola de ministérios, não ficará sem seu galardão. Tem os tesoureiros, os irmãos do louvor, todos eles estão servindo a Deus. Ninguém serve a homens, servimos a Deus quando nós servimos uns aos outros. Todos nós somos servos. Tudo que você faz, independente se você fica na recepção,
se você prepara a mesa, se você faz, tudo isso tem uma recompensa. É claro que a vontade de Deus é que gerar filhos. É claro que a vontade de Deus é fazer discípulos. Mas, glória a Deus, porque no ministério tem Martas e tem Marias. Tem aquelas que têm mais facilidade na oração, na intercessão, na palavra, na liderança. Geralmente é parecido mais com Maria, no quesito ministério. Mas na adoração, todas são Marias. Todas estão de joelho, prostrada para receber de Jesus. Mas enquanto Maria estava lá, muitos criticam Marta, dizendo que Marta não deveria estar lá. Tá bom, deveria. Mas ela estava também servindo Jesus, fazendo uma comida, preparando o ambiente. Estes também são fundamentais no ministério. São aqueles que preparam o ambiente. Muitas vezes estão nos bastidores. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas esse prédio está limpo, porque os irmãos são servos. Glória a Deus por isso. E fazem com excelência. Na verdade, é os talentos que estão sendo multiplicados. Amém? Glória a Deus. Se envolva no ministério, na obra do Senhor. O que significa enterrar? É deixar de lado, é esquecer, deixar de fazer, não se comprometer, achar que é incapaz, achar que é insignificante, que não vai fazer diferença na igreja se ele se omitir. Vai fazer muita, porque são a maioria. Sabe o interessante? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque sou olho, não sou do corpo, não será ele do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Olha que interessante. Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Foi Deus que deu 5 para uns, 2 para outros e 1 para outros. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Imagina se o pé falar assim, sou menos importante do que a mão, não vou funcionar. Imagina se os dedos falassem, sou menos importante do que a mão ou do que o antebraço, não vou funcionar. Se os ouvidos falassem, sou menos importante, brigar com outro ouvido e falar, não, eu não vou ouvir, só um que vai, teria problema no corpo. Se a boca resolver fazer greve, falar, não vou comer, não vou beber nada, o que vai acontecer com o corpo? Vai sofrer, todos vão sofrer. Porque todos são importantes na edificação do ministério. Todos funcionam, porque o corpo de Cristo não pode ser mutilado, não pode ser paralisado. Se todos estão funcionando, o corpo de Cristo, ele é manifesto, ele é expresso. Deus é manifesto através da igreja. Posso ouvir um amém? Deus é revelado na nossa reunião. Eu sei que nós, como individualmente, de maneira singular, representamos Jesus em certa medida, mas não é completo. É através do corpo. Se eu quero que alguém me conheça lá em São Paulo, não adianta, é até loucura eu falar isso, mandar um dedo para ele pelo Sedex, falar, me conheça através do dedo. Tem que ter o corpo lá presente. Nós conhecemos a Deus através do corpo. Quando todos estão envolvidos, apaixonados, aliançados, entrelaçados, servindo a Deus com amor, traz o aumento do corpo. Enterrar é sinal de morte. Muitas vezes o ambiente de morte acontece porque os de um talento enterram ele. Tudo que é enterrado é porque está morto. Nós não devemos enterrar o nosso ministério. Não devemos nos omitir. Se Deus te chamou para fazer, faça mais rápido. Se Deus tem colocado no seu coração algo, procure a liderança, fala do seu sonho, do seu chamado. Mas não fica indiferente. Não enterra o seu talento, porque enterrar é sinal de morte. Pessoas que enterram o talento, aos poucos vão se desanimando, vão se enfraquecendo. O
que nos traz alegria, satisfação, é se envolver na obra, como Jesus disse. E haverá um grande galardão para isso. A igreja não pode se tornar um cemitério de dons, de talentos, onde você recebeu algo da parte de Deus, mas pela timidez, pelas circunstâncias, tem se omitido. Multiplique seu talento hoje em nome de Jesus. Como? Usando ele, servindo a Deus através dele, se envolvendo na obra. Você vai experimentar de uma outra comida, você vai receber de uma outra satisfação, de uma outra paz. Irmãos, eu não tenho minha alegria incompleta se eu não fazer o que Deus me chamou para fazer. E não serei pleno, não serei realizado se eu largar tudo e for abrir uma empresa. Se eu largar tudo e for para uma outra cidade. Se eu largar tudo e voltar para minha cidade natal e viver uma vida como todos vivem, normal, talvez no máximo liderando uma célula. Eu estou chamado para cuidar de vidas, para pastorear, e você também tem o chamado para cuidar de vidas. Independente se você não é pastor, independente se você não é líder, você pode cuidar de pessoas. Você ouviu um amém? Mas liderar uma célula, você vai ver uma alegria plena em liderar uma célula. Se matricule no cursão, no CTL, se envolva no Ministério Kids, tenha desejo de cuidar das crianças. É tão extraordinário pregar para elas, é tão recompensador pregar para elas. Amém? Amém, crianças? Cadê os filhinhos que estão aí com os pais? Aleluia! Glória a Deus! Olha o que diz em Efésios 4,16: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Só quero relembrar você que nosso culto de ceia acaba às 21 horas, tá bom? Você pensar que eu não estou atrasado, é apenas este culto que é 2 horas. Todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. A justa operação, cada membro está operando, multiplicando os seus dons, seus talentos, suas funções. O que acontece com o corpo? Faz o aumento do corpo. A igreja cresce para edificação em amor. Não cresce somente em números, mas cresce em saúde, em estrutura, em aperfeiçoamento. Sabe, vai chegar um tempo, vamos ter, se não tiver, o pastor fica sobrecarregado. Pessoas que vão auxiliar, pessoas que vão se envolver. Eu vou ficar responsável por isso. Eu vou ser alguém que vai fazer os orçamentos da igreja e vou apresentar para a tesouraria. O outro, vou falar, eu vou ser o comprador. Esse é para os tesoureiros. O outro diz, eu vou ser professor também. Eu vou me capacitar para isso. Vou fazer o cursão CTL, o curso de capacitação. Eu vou dar aula no cursão. Aleluia. Amém? Ele vai ter uma turma de professores maiores. Cada um está multiplicando o seu talento. Quando tivermos lanchonete, vamos ter lá lanchonete maravilhosa, aleluia. Então vai ter irmão que vai ficar responsável para comprar só as coisas para a lanchonete. Vai comprar os salgados, refrigerante, faz a administração da lanchonete. Aí vai ter um tesoureiro da lanchonete que vai trabalhar junto com o tesoureiro da igreja. Diga aleluia. Glória a Deus. Poderoso, não é? Diga, eu quero. O Senhor me chamou, eu vou me envolver. Amém. Enterrar também é sinal de mundanismo. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não entramos na forma deste mundo. Se conformar é entrar na forma, mas nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Tem pessoas que estão muito envolvidas com o mundo. O mundo não é pecado em si, mas traz mornidão e apatia, tira nosso tempo e nosso foco. A gente está atarefada demais com as coisas lá fora, tem perdido a oportunidade de se envolver com o ministério. Se envolva.
envolva, vivendo a vida de uns aos outros, estando numa célula, compartilhando. Na célula é o lugar de multiplicar o talento. Lá você compartilha, você aí faz o quebra-gelo, você faz o remissionário, você ora. Lá você faz o compartilhamento, você tira dúvidas, você responde dúvidas. Talvez o irmão tenha uma dúvida, o líder não precisa responder, o outro sabe, ele mesmo responde. Eu posso te responder. Aleluia. É um lugar de comunhão, é um lugar de vida, é um lugar de compartilhar. Amém? Esteja em uma célula multiplicando o seu talento. Seja treinado numa célula para você liderar uma em breve. Mas também enterrar esse sinal de apatia. Sabe algo interessante? Numa parábola semelhante a essa, é das minas. Está lá em Lucas 19, não precisa de abrir não. 19 e 20, diz assim: veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que guardei, embrulhada num lenço. É a mesma parábola. O que muda é que aquele que recebeu não cavou e enterrou, embrulhou num lenço. O talento era 91 gramas de ouro naquele tempo. O denário era o salário de um dia, mas o talento era 91 gramas de ouro. Mas aqui a mina, que era a recompensa, era cidades. Servo bom e fiel, te colocarei em tantas cidades para você governar. Mas na parábola da mina, sabe o que ele fez? O lenço que eu uso para secar o suor do trabalho, ele pegou, o que ele fez? Embrulhou o talento e devolveu para o seu senhor. O lenço foi dado para secar o suor do trabalho, que é se envolver na vida de Deus. É para secar, não é para embrulhar o talento e devolver. Apatia é isso. Eu não quero trabalhar, eu não quero me envolver. Mas uma vez eu repito, não tem nada mais apaixonante, que traz satisfação, que traz alegria, que traz recompensa em ver Deus usando você. As pessoas falam assim: olha, foi Luciene, através de uma palavra que você liberou, eu fui curado. Alguém falar, né, Cláudia, você ministrou uma palavra eu estava passando por dificuldade, você me ligou, conversou comigo, eu fui restaurado. É recompensador isso. É recompensador saber que Deus te usa, que você põe as mãos sobre os enfermos, ele ser curado. É recompensador. Além disso, estes reinarão também, porque eles estão servindo a Deus com alegria. E por último, enterrar é sinal de rebeldia. Geralmente as pessoas enterram porque tem uma visão errada do seu Senhor. Ele falou: o Senhor é um homem duro, que colhe aonde não semeou. Olha que visão equivocada que ele tinha. Deus não afirmou isso, ele perguntou, há uma interrogação. Olha a visão errada. Muitos têm enterrado o talento porque tem uma visão errada de Deus. Acha que Deus é um Deus duro. Acha que Deus é um Deus que não tem coerência. Como assim? Deus vai querer colher onde não plantou? Onde viu isso? Ele mesmo diz que quem planta, colhe. Se quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Como que ele irá colher aonde não plantou? Uma visão errada de Deus. Tem gente que acha que Deus é um Deus duro, que Deus está irado com você, que Deus está zangado com você. Ele morreu na cruz por amor a nós. Ele te ama. Ele tem um propósito grande na sua vida. Ele tem planos grandes e pensamento de paz ao seu respeito e não de mal, para dar o fim que você deseja. Se você quer nisso, Deus, ele é com você, não é contra você. Ele é o seu Abba, é o seu paizinho. Ele te consola, te sustenta. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu o poder para que pessoas venham ser transformadas, para nossa intimidade, mas para que pessoas venham ser transformadas. Você é um canal, é um agente de Deus, em nome de Jesus. Fica de pé para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Ele é bom em todo o tempo, amém? Eu gostaria que você falasse com Ele. Você falasse com o seu Senhor. Pai,
eis-me aqui. Como Isaías disse, usa-me. Usa-me, Senhor.